Boa noite. Hoje iremos falar sobre um trabalho, uma apresentação de comparação de algoritmos de ordenação em Java, ou algoritmo de ordenação da matéria de estrutura de dados 2. Ele é apresentado por mim, Felipe Montalvão Rodrigues, e mais para frente virá o Fernando Alves de Souza, que irá apresentar dois tipos de algoritmos de ordenação para o senhor ou para vocês, no caso. Como vai funcionar a questão da apresentação? A primeira parte vai ser essa tabela de comparação, que, como o senhor pode ver, é dividida entre os 5 tipos de código e o tempo de comparação de cada um deles. No caso, ele é comparado o tempo de cada um, a comparação que eles tiveram que realizar e a troca que eles tiveram que realizar perante o código, certo? Mais para frente eu explico o código, primeiro vamos lidar com essa tabela primeiro. Aqui a gente consegue ver, de a princípio, que o bubble sort é o pior dos casos, em todas as questões, tanto em tempo, comparação. Ele, em comparação, ele fica idêntico em selection sort em questão de comparação. Porém, assim, para mim, por conta da questão do tempo e da comparação e da troca serem ruins, eu coloquei ele como pior, sendo a comparação pior do que o selection sort. O que acontece? O selection sort, ele foi o melhor em quesito de troca, pois só teve 9.999, 99.999, perdão, de quantidade de trocas, porém o tempo e a comparação dele foram altas, em vista dos outros três. O insertion sort foi mediano em todas as questões, certo? E até é engraçado porque o tempo de comparação, a quantidade de comparações é próxima da quantidade de trocas. Você pode ver que tem uma quantidade relativamente próxima aqui. O merge sort, ele teve um tempo muito bom, 0,17 milissegundos, porém, com a comparação dele, acabou ganhando, foi a melhor quantidade de comparações, e a troca dele também foi mediana. O quick sort foi o melhor tempo, 0,14 segundos, próximo, o merge sort conseguiu chegar perto dele, porém, perdeu por 3 milissegundos, e quesito de comparação e de troca, ele perdeu tanto para o select quanto para o merge sort. A partir de agora, eu vou falar um pouco a respeito do código em si, que é esse aqui, certo? O que a gente fez primeiro? Primeiro a gente precisava ler os arquivos que estavam vindo, certo? Do TXT, que no caso seria esse TXT aqui com uma quantidade grande de números, se não me engano são 100 mil números, certo? Porém, o bom é que esse aqui não é o pior dos casos, né? Esse aqui é um caso desordenado, é um caso mediano, e o pior dos casos seria. O melhor dos casos seria de 1 a 100. O pior dos casos seria de 100 a 1, certo? 100 a 1, só que, por exemplo, 100, 99, 98, 97, dessa forma ia gastar um tempo muito grande para ordenar nossos dados. Então, esse aqui, queira ou não, é um problema mediano para nossa ordenação, ok? Como é que é feito? Primeiro, a gente pega uma classe para armazenar os resultados de cada algoritmo, sendo ele o nome, o tempo, as comparações, trocas e o tempo em milissegundos. O resultado do algoritmo, né, que ele é feito nesse construtor, depois ele é imprimido, e vamos continuando. Aqui a gente lê o arquivo, no caso o dado 100 mil números em TXT, e lista esses dados em um array list. Ou seja, a gente pega toda aquela quantidade enorme de dados, coloca no array list, e depois a gente trata eles para poder chegar nossos métodos e nossos algoritmos de comparação, certo? O que acontece? Ele armazena os resultados de cada método, ordena eles pelo tempo decrescente, ou seja, além de tudo mais, a gente ordenou eles pelo tempo de forma decrescente. Ou seja, a gente executa todos eles, depois ordena já no CMD de forma decrescente. E a gente exibe os resultados ordenados no arquivo TXT que vai ser criado mais pra frente. Por fim, aí a gente começa também os métodos para retornar um resultado do algoritmo, ou seja, a gente testa o algoritmo, pega o nome dele, e aqui a gente fez um switch case para fazer cada um deles, ou seja, fazer o double sort, select sort, insertion sort, merge e quick. Depois a gente calcula o tempo final, né, e formata o tempo dele, no caso, o current time em milissegundos. Né? Isso aqui ele dá em milissegundos a questão de quanto tempo foi executado. Ok? Aqui ele retorna para a gente, gera o arquivo, sem problema. Vamos continuar. Aqui ordena a saída,
certo? E aqui a gente começa o que a gente está falando desde então, que são os métodos de ordenação. Como é que vai funcionar? O primeiro vai ser o Bubble Sort. O Bubble Sort, ele funciona da seguinte maneira. Ele funciona com um for encadeado e um if. Eu vou explicar agora, em forma de um vídeo, como é que ele funciona. Ele irá pegar o menor das comparações e depois colocar no lugar dele. Ou seja, eu tenho o 5 e o 6. O 6 é maior que o 5 e o 5 é menor que o 6. Então, os dois vão trocar de posição, certo? Então, e ele vai fazendo isso de um a um, entendeu? Então, assim, toda vez que ele for trocar o número, ele vai comparar o número que ele tá mais o número da frente. Ou seja, I ou, no caso, como são dois fors, é J mais um. No caso, J e J mais um. Essas são as comparações. Se o número da frente for menor que o primeiro número, ele faz a troca, certo? E é isso que acontece nessa parte do código, ok? Então aqui a gente tem aquela questão das comparações, certo? A gente faz uma adição na comparação, caso aconteça uma comparação, e aí, para cada for, a gente faz uma comparação, no caso, e a gente adiciona essa comparação. E aí, se o meu primeiro número for maior, perdão, eu errei, for maior que o número da frente, ele realiza uma troca. Ou seja, 6 e 5, que é o exemplo que eu tinha dado. A gente realiza a troca, porque o 6 é maior o 6 é maior que o meu número da frente, que no caso é o 5. Então a gente realiza essa troca, certo? E aqui a gente faz soma-troca, ok? Após isso, a gente vai para o próximo método de comparação, que no caso seria o selection sort. Como é que o nosso selection sort funciona? A cada interação, ele encontra o menor número do elemento, no caso, se eu pegar o array, aquele array gigantesco, ele vai de um a um procurando qual o menor dos elementos e depois vai até o final. Ele pega o menor, depois vai até o final, marca o final e volta. Aí ele faz a troca, certo? Ele vai funcionar da seguinte maneira, ok? Que é o selection sort. Aqui, ó. Ele achou que o 0 é o menor número e o 9 é o maior, então ele realizou a troca. Aqui ele vai fazer de novo a mesma coisa. O 2 é o menor, achou o 9 como maior. Continua a troca. 4 é o menor, continua a troca. Posição certa. O menor é o 5, voltou a troca. 7, 6, fez a troca. Ok, 7, 6, 9. Ok, fechou o nosso selection sort. E ele funciona da seguinte forma, com um for encadeado e um if também. Ou seja, ele é ao contrário do bubble sort a questão do if. Ao invés de eu pegar o mais um, eu vou pegar o mínimo e ver se ele é menor que o meu array j, certo? Então, o que acontece? Aqui, se eu der uma pausa no vídeo, ele marcou que o 4 é menor. O meu 4 é o meu índice mínimo, certo? Então, esse aqui é o meu menor. Ele vai até o maior e vai verificar qual posição dele, se ele está correto ou não, perante aquele código, certo? E depois a gente faz aquela questão de aumentar mais umas comparações e também aumentar mais umas trocas, ok? Após isso, a gente vai ter o insertion sort, certo? Que aí eu vou mostrar aqui como é que funciona, só a estrutura dele rapidinho, que é o seguinte, aqui a gente vai fazer um for while, né? A gente vai ter um for while encadeado, e ele funciona da seguinte forma, a gente vai somar as comparações, as trocas em um array. Deixa eu mostrar aqui rapidinho como ele funciona. Ele funciona da seguinte forma, insertion sort. O vídeo está com problema. Um minuto. Insertion sort. Ah, aqui, agora foi. Pronto, deixa eu voltar ao vídeo. Ele funciona da seguinte forma. Ele verifica para mim qual o menor dos números para par, porém ele sempre coloca ele em ordem. Ou seja, ele vai voltando o meu número, certo? Não sei se deu para ver mais ou menos porque o vídeo está rápido. Mas o que acontece? Aqui a gente consegue ver que o meu 6 está na frente do 12, certo? Então, o que acontece? Esse 6, como ele é menor que o meu número 12, ele vai voltar todas as casas até onde o menor número for maior que o meu número do meu índice, certo? Ou seja, esse 6, ele vai voltar o 12, o 11, o 10 e o 8. Só que ele é maior do que o 3, então ele vai ficar no lugar do 8 e encaixar aqui. Então, ele vai fazer da seguinte forma até virar aqui, certo? E ele vai fazer isso com todos os números. Eita, volta pro lugar. É isso que acontece com todos os números do meu array list.
ok? Então a gente pode ver aqui a estrutura dele, insertion sort, aqui um for encadeado com um while, ok? Então aqui a gente tem aqui o array. Então é o seguinte, se ele for igual e menor que 1, while ele vai ficar j maior ou igual a zero, ou seja, e array do j, no caso o nosso número, for maior que a chave. Então aqui ele vai realizar uma comparação, uma troca, somar esses dois. No caso, somar comparação mais um e uma troca mais um, e fazer as devidas trocas aqui. E aqui também ele vai fazer uma troca também, ok? E por fim, a gente tem o merge, sort, que vai ficar responsável, e o quick vai ficar responsável pelo Fernando. E aqui a gente tem a formatação do nosso tempo, de horas, minutos, milissegundos, como funciona. Ah, ele já deixa aqui no tempo que a gente precisa. O que gera o arquivo, falando bem rapidinho. A forma de printar e a execução, ok? Então, deixa eu executar o código aqui, para a gente ter uma ideia de como vai funcionar. Ok. Demora um pouquinho. Aí saiu. Coisa bonita. Aqui a gente vai ter ele, igual eu falei, da forma do maior para o menor dentro dos métodos. Ou seja, bubble sort foi o maior, search foi o menor, foi o mediano, select foi o mediano, merge mediano, quick foi o menor tempo. E aqui ele vai ordenar para a gente, já dando todas as comparações no CMD. Porém, a gente quer imprimir eles em arquivos. Ou seja, a gente vai vir em cada um deles, a gente vai ter gerado o arquivo aqui deles com os dados ordenados. Ou seja, todos os dados estão ordenados juntamente com o nome da dupla, do Fernando e o meu, o algoritmo que foi executado, o tempo de execução, no caso, o tempo de execução, as comparações, as trocas e que novamente os dados ordenados. Ou seja, aqueles 100 mil números estão totalmente ordenados aqui, de forma correta, ok? E aí a gente tem isso para todos eles, ok? Insertion sort, novamente o tempo bate. Merge sort, mesma coisa. Quick sort, mesma coisa. E o selection sort também é a mesma coisa. E assim finalizando a minha parte da apresentação, ok? E agora eu passo a palavra para o Fernando. Estrutura principal do merge, tá aqui. Principal método. Aí eu coloquei para receber um array e os índices de início e fim. O if aqui. Se o início for menor que fim, divide o array ao meio. Aqui. Aqui eu coloquei para ordenar, recursar as duas metades do array. Para mesclar. Aí tá aqui um método usado para mesclar os dois arrays, que cria dois arrays temporários, esquerdo e o direito. Tá aqui, os arrays. Copia os elementos do array original para esse temporário. Aí depois mescla os array temporário de volta no array original. Percorrendo ambos os array temporários, comparando os elementos inseridos no menor no array original. Tá aqui os métodos de comparação, que vai incrementar o contador de comparação. Aí o de troca. Esse aqui é o do array original. Aqui é o do subarray. Esquerdo.
Aí retorna o número total de comparações realizado pelo merge. Tá aqui os gap e o de troca. Aí no código principal tá aqui o código principal aqui, para criar o resultados ordenados esses aqui. Deixa eu executar. Aí coloquei para criar a pasta. Que foi isso aqui que eu usei para gerar o arquivo de saída. Criei uma pasta. O nome do arquivo, os resultados. Aí o do merge tá aqui. Todo. Já o tempo de execução, as comparações e as trocas. Os dados ordenados. Explicando o Quicksort. Quicksort ele escolhe o pivô e particiona o array em elementos menores ou maiores que o pivô. O método do Quicksort ele recebe o array em índice de início e fim. Particiona o array e obtém o índice do pivô. Se início menor que fim, chama particionar para obter o índice do pivô. Para ordenar, ordena recursivamente os elementos antes e depois do pivô. O método particionar escolhe o último elemento como pivô, array fim. Usa índice i para marcar a posição dos elementos menores. Percorre o array como índice j, comparando cada elemento com o pivô. Aqui para comparar. Se o array j menor ou igual pivô, incrementa i e troca array i com array j. Aqui. No final, coloca o pivô na posição correta. Que retorna aí mais um. Aí os contadores para comparar. Cada. Um. E contador para. E o get para troca. O método comparações faz a cada comparação com o pivô. E troca a cada troca de elemento ou do pivô. Aqui no código aqui. Aqui. Aqui o kit.
que é o método, só como eu falei, particionar, aqui, vou executar, criou a pasta, aqui o quick, tempo de execução, comparação feita, as trocas e os dados ordenados.